é maravilhoso. Se Deus permite a aprovação, Ele vai te dar o meio para você vencer. Toda aprovação que você está vivendo agora, eu estou vivendo as minhas, você está vivendo as suas, o Bola está vivendo as deles, o Carioca está vivendo as dele. Se Deus permitiu, é porque tem uma saída, tem uma vitória, e Deus vai tirar o melhor de tudo isso. Ungidamente, um canal para fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem. Neste primeiro mistério, nós iremos contemplar o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. Do livro Imitação de Cristo, importa vigiar e orar para que não passe inutilmente o tempo. Quando for permitido ou conveniente falar, fale de coisas edificantes. O Carioca e o Bola, eu vou permitir que eles façam algumas perguntas para nós. Então, Carioca, pode ir. Frei, eu queria saber assim, o que acontece se a gente não reza, né? Se nós não rezamos, o que acontece? Carioca, veja bem, o livro hoje da Imitação de Cristo está nos dizendo o seguinte: importa vigiar e orar para que não passe inutilmente o tempo. Carioca, quando a gente não reza, o tempo é inútil. A vida não foi feita só para a gente se divertir. A vida não foi feita só para a gente trabalhar. Jesus pediu para a gente rezar. Então olha que pensamento bonito. Importa vigiar e orar para que a vida não passe inutilmente. Para que o tempo não passe inutilmente. Então eu diria que quem não reza está perdendo tempo na vida. Às vezes as pessoas acham que rezar perde tempo. Não, é o contrário. Quem não reza está passando o seu tempo inutilmente. Ou seja, reze e trabalhe, reze e faça as outras coisas. O que não podemos é deixar a vida de oração. Quem deixa a vida de oração passa o tempo inutilmente. Ou seja, a melhor forma de aproveitar o tempo é orando. Por quê? Porque quando você ora, você fala com Deus. Existe uma melhor forma de aproveitar o tempo do que falar com Deus? Às vezes a gente fala muito com as criaturas e esquecemos de falar mais com o Criador. E no segundo mistério gozoso, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Do livro Imitação de Cristo, se nos esforçarmos como varões fortes por perseverar na luta, sentiremos por certo que do céu desceria sobre nós o auxílio do Senhor. Ele está pronto a ajudar os que pelejam e confiam na sua graça, e não nos proporciona as ocasiões de combate, senão para que alcancemos a vitória. Tem uma questão, Frei. Eu gostaria de saber se Deus permite provações acima das nossas forças. Deus permite provações acima das nossas forças. Olha que bonito. Se nos esforçarmos por perseverar na luta, sentiremos por certo que do céu desceria sobre nós o auxílio do Senhor. Então, quando a gente decide lutar, Deus não vai deixar a gente sozinho. Ele auxilia. Ele está pronto para ajudar os que pelejam, os que combatem e que confiam na sua graça. Não nos proporciona as ocasiões de combate, senão para que alcancemos a vitória. Então, olha que lindo. Se Deus permite uma batalha na sua vida, é porque Ele já sabe que você pode vencer. Deus não permitiria um combate que você não pudesse vencer. Gente, isso aqui é maravilhoso, hein? Deus não permitiria batalha nenhuma que você não pudesse vencer. Se essa batalha atingiu você, é só por um motivo. Com Deus você pode vencê-la. Eu quero ainda citar 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que diz o seguinte: não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então, respondendo à pergunta do Bola, não, Deus não permite algo que ultrapasse as suas forças. Mas com a tentação, com a provação, Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Olha como Deus é maravilhoso. Se Deus permite a provação, Ele vai te dar o meio para você vencer. Então fica com isso no seu coração.
toda a provação que você está vivendo agora, eu estou vivendo as minhas, você está vivendo as suas, o Bola está vivendo as deles, o Carioca está vivendo as dele. Se Deus permitiu, é porque tem uma saída, tem uma vitória. E Deus vai tirar o melhor de tudo isso. Da imitação de Cristo, se a cada ano extirpássemos um vício, bem depressa seríamos perfeitos. Frei, eu queria saber a que vício, né, esse texto se refere. Veja, Carioca, os vícios que aqui a imitação de Cristo se refere são todos os maus hábitos que nos afastam de Deus. Eu poderia dizer também daqui dos vícios que são, a gente chama também os pecados capitais. Então a gente precisa tirar isso da nossa vida. Olha, se a cada ano extirpássemos um vício, se a cada ano nós extirpássemos o orgulho, a preguiça, a inveja, a luxúria, a gula e assim por diante, a avareza. Esses vícios não fazem bem para a nossa alma. Então, quanto mais você tira vício da sua vida, mais perfeito você se torna. Quanto mais você tira o que não presta, porque tem coisa que não presta. Tem coisa que é excesso. Veja que um vício sempre é um excesso. Então, quando a gente fala de gula, não é pecado comer, mas o exagero. Avareza, por exemplo, o que é avareza? Avareza não é pecado ter dinheiro, mas é pecado você ter amor a dinheiro, você ter a cobiça a esse dinheiro, você se apegar a esse dinheiro. Ou seja, tudo que é excesso só nos atrapalha. Então que a gente lute para tirar os excessos da nossa vida. E no quarto mistério gozoso, nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Da imitação de Cristo, custoso é deixar o costume antigo, mais custoso ainda, contrariar a vontade própria. Mas se não vencer o pouco e o fácil, como triunfarás do difícil? Pergunta, Frei. Por que eu tenho que vencer a mim mesmo se Deus me fez bom? Olha que pergunta interessante, né? Por que eu tenho que vencer a mim mesmo se Deus me fez bom? Nós temos que vencer a nós mesmos porque nós fomos manchados pelo pecado de Adão e Eva. Eu queria até usar um texto da Escritura para que a gente entenda isso, que está em Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todo o gênero humano, porque todos pecaram. Então, Bola, a partir de agora, a partir do pecado de Adão e Eva, nós temos más tendências dentro de nós. Nós temos o que nós chamamos de concupiscência. E por isso que, se eu quiser caminhar com Deus, eu vou ter que vencer a mim mesmo. E isso significa vencer a si mesmo, vencer as más tendências. Veja o texto que bonito. Custoso é deixar o costume antigo, mais custoso ainda, contrariar a própria vontade. Não é fácil contrariar a própria vontade. E é por isso que Jesus, ele falou assim, Bola: se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Jesus sabe que dentro de você tem coisas contrárias a Ele, vontades contrárias a Ele. Então, se você quiser me seguir, deixa a sua vontade para lá e faz a minha vontade. Então, que nós possamos fazer a vontade de Deus. Do livro A Imitação de Cristo, resiste no princípio a tua inclinação e desfaze-te do hábito mau, para que pouco a pouco não te arraste talvez a maiores dificuldades. Frei, por que a gente sempre tem aquelas más inclinações e, consequentemente, maus hábitos? Veja, Carioca, eu creio que eu já falei disso no último mistério. É consequência do pecado original. O pecado original não é um pecado que a gente cometeu,
mas é uma herança que a gente carregou. E portanto nós agora trazemos más inclinações. A gente tem desejos de maus hábitos. É a famosa concupiscência. O que é concupiscência? Dentro de mim e de você existe agora concupiscência. O que é concupiscência? Nós temos desejo para fazer coisa ruim. Dentro de mim, de você, de todos nós, a gente tem desejo de fazer coisa ruim. Para você não fazer as coisas ruins que você tem desejo, vai ter que ter uma luta. Por isso que não é fácil ir para o céu. Olha o que o texto disse. Resiste no princípio a tua inclinação, porque a tua inclinação é fazer coisa ruim. E desfaze-te do hábito mal, para que pouco a pouco não te arraste talvez a maiores dificuldades. A palavra de Deus em 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então dentro de todos nós tem isso aqui: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então o que é o caminho com Deus? A luta. A luta é a gente destruir essa carne. A luta é a gente destruir a concupiscência dos olhos. A luta é a gente destruir a soberba da vida. E com a graça de Deus a gente consegue fazer isso. Do livro A Imitação de Cristo. Ó, se considerares quanta paz desfrutarias tu e quanto prazer daria aos outros levando vida regrada, estou certo que serias mais solícito pelo teu progresso espiritual. Eu acho que não só eu, Frei, mas muita gente tem essa dúvida. O que significa uma vida regrada? Boa bola. Uma vida regrada é uma vida que tem equilíbrio. É uma vida sem excessos. É uma vida de virtude. Então, se nós seguirmos os mandamentos que Deus nos dá, isso é uma vida regrada. A gente vai lendo a Bíblia e Deus vai falando sobre uma vida regrada. E basta a gente ir seguindo o que a Bíblia fala, e isso é uma vida regrada. Só que isso que é o bonito. O que uma vida regrada traz? Paz. Uma vida regrada traz paz. Aliás, se a gente, eu vou abrir um texto da Sagrada Escritura, Lucas capítulo 21, versículo 34. Olha o que diz: velai sobre vós mesmos, para que vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida. Está vendo? Jesus fala dos excessos. Vida regrada é você tirar esses excessos. E vivendo uma vida de virtude, você tem paz. Uma vida de excesso, ninguém tem paz. Bom é que de quando em quando passemos por sofrimentos e contrariedades, porque muitas vezes fazem o homem entrar em si, lembrando-lhe que vive no deserto, no desterro, e em coisa nenhuma do mundo deve pôr a sua esperança. Frei, eu gostaria de saber se nós ganhamos, coisa boa no sofrimento. Carioca, se a gente ganha coisa boa no sofrimento, esse texto da Imitação de Cristo falou algo muito interessante. Quando você sofre contrariedades, quando você sofre os sofrimentos da vida, tudo isso faz você entrar dentro de si mesmo. Isso é bom. Então, o sofrimento faz a gente olhar para dentro de nós mesmos. E faz a gente lembrar que a nossa vida é passageira nesse mundo. Se não fosse sofrimento, nós acharíamos que nós éramos eternos. O sofrimento, a doença, vão lembrando para a gente que a gente é fraco, que a gente é limitado. Portanto, é possível dizer sim que algumas coisas boas nós tiramos do sofrimento. Romanos capítulo 8, versículo 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E no terceiro mistério luminoso nós contemplamos o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. Do livro A Imitação de Cristo, dentre todos os benefícios da tribulação, que não são pequenos, encontro um que certamente é dos excelentes, o que nos faz voltar a nosso Senhor. Quando estamos vivendo na prosperidade, frequentemente o esquecemos, mas na adversidade
recorremos a Ele como nosso único refúgio. Por que é mais fácil, Frei, a gente esquecer de Deus quando tudo está bem? Não deveria ser assim, né? Ô Bola, muito boa essa pergunta. Quando tudo está bem, às vezes a gente esquece de Deus, porque a gente acha que a gente está dando conta. Então a gente está dando conta. Tudo está acontecendo, o trabalho está indo bem, e não sei o que está indo bem. Então, eu não rezo, eu não vou para uma igreja, eu não faço... Não, porque agora eu estou dando conta, está indo bem, está indo bem. Quando a coisa fica mal, nossa, eu preciso buscar a igreja, eu preciso buscar Deus. Isso é mais fácil, essa é a tendência, que é o que a gente acabou de ler aqui. Mas seja no momento bom, seja no momento mau, a verdade é uma só. Você precisa de Deus sempre. Quando você está no seu momento bom, isso você só está fazendo com a graça de Deus. João 15:5. Sem mim, você não pode fazer nada. Jesus falou para nós, sem mim, você não pode fazer nada. Então que eu e você possamos buscar a Deus, tanto nos momentos bons, quanto nos momentos ruins. Você está na tempestade, busca a Deus. Você está numa vida tranquila, busque a Deus. Porque Deus não deve ser aquele que eu busco só quando me convém ou só quando as coisas estão difíceis. Deus, ele deve ser amado por nós todo o tempo. Ungidamente, um canal para fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem. Aqui compartilhamos a palavra de Deus para fortalecer a sua fé.